Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 29 de março de 2024, falaremos sobre resultados, ânima e desalavancagem, falando do mercado de educação, prejuízo na Mobile e também o resultado da BYD. Falando de Big Techs, a gente trouxe um tema aqui de bastante discussão, que é a regulação das Big Techs na União Europeia. E por fim, a discussão do BTC Journal de hoje, falaremos sobre o uso do Chat GPT e demais inteligências artificiais nas atividades do trabalho. Para me acompanhar nesse tema, estou aqui com as excelentes análises e contribuições do nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui com você hoje. Queria aproveitar e desejar feliz Páscoa aí para todo mundo, já que estamos em véspera de Páscoa aqui, nesse finalzinho de março. E bora lá comentar as notícias. Muito bom, vamos comentar as notícias. Antes da gente entrar nas notícias propriamente ditas, queria pedir para você que está acompanhando a gente no YouTube para se inscrever no canal, curtir o vídeo, dar aquela força para a gente. Se você acompanha pelo podcast, seja Spotify, Apple, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma, pode também deixar seu comentário lá no YouTube para a gente poder conhecer um pouquinho mais de vocês e também vocês podem nos mandar sugestões de temas, pautas quentes para a gente colocar aqui. Os nossos cursos de negócios estão com inscrições abertas. O General Business Program, que tem mais de 450 alunos nas turmas desse semestre, está com inscrições abertas para as turmas do próximo semestre. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do curso que ajuda a desenvolver a carreira de profissionais que estão no início do seu desenvolvimento profissional, pessoas em época de estágio, trainees, analistas, dê uma chance ao General Business Program, que trabalha temas de finanças corporativas, estratégia, marketing, negociação, comunicação, resolução de problemas, business modeling e várias situações, casos analisados, casos reais, situações de empresas e também as simulações, os casos para tomada de decisão. Se você já é líder, tem experiência de mercado e quer fortalecer a sua capacidade de tomada de decisão, implementar ferramentas novas na gestão da empresa, o Strategy and Finance é feito para você. As inscrições para a turma do segundo semestre também estão abertas. Os demais cursos você acompanha aqui no link na descrição do episódio. Bom, Gui, a gente tem uma série de temas para discutir aqui e eu queria começar falando sobre resultados. E eu peguei essa notícia do Brasil Journal. O título é Anima melhora a margem e tem mais um tri de desalavancagem. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa estratégia da Anima Educação. Boa. Será que a Anima tá voando? Será que, né, tá voando, mas caindo? Como é que tá o negócio? A gente já comentou aqui notícias da Anima. Eu acho que faz um tempo, honestamente, faz. Eu não lembro de ter comentado recentemente, mas eu lembro que eles não estavam assim tão bem, né? Vamos ver se melhorou alguma coisa, né? Bom, a matéria começa falando sobre a melhora de margem e a desalavancagem que eles conseguiram fazer. O que que aconteceu? A receita cresceu 4,8%, comparando 2023 com 2022. A base de alunos cresceu 3% e o ticket médio também colaborou aí. Ele cresceu 12% na parte digital, cresceu 5% na Inspirali, que é a vertical de educação médica, e 1% na Anima Core. Para dar um pouco mais de contexto, o ticket médio desses negócios é R$ 209 reais no digital, R$ 785 no Anima Core e mais de R$ 8.500 na Inspirali, ou seja, o negócio de medicina é onde realmente tem um ticket bem legal aí, em linha com a gente sabe, né, com a expectativa de ganho dos profissionais que se formam no curso. O EBITDA, ele ficou em 1,2 bilhão de reais, um aumento de 12,6% em relação ao ano anterior e uma expansão de mais de 2 pontos percentuais.
Segundo o CFO Átila Simões, esse ganho de eficiência vem da redução da folha administrativa e dos gastos de aluguéis. Achei interessante até que ele pontuou, folha administrativa, né? Fala só folha, vão falar, não, tá demitindo professor e tal, esse ensino particular indo pro ralo, não sei o quê. Eu lembro que esse era um tema recorrente ali, até na época do FIES, na época que os negócios de ensino cresceram muito. Bom, com essa expansão do EBITDA, a alavancagem medida pela razão entre dívida líquida e EBITDA diminuiu de 4,1 para 3,25, mesmo com a dívida aumentando de 2,8 para quase 3 bilhões de reais. Porém, né, eles tiveram uma conta elevada de depreciação e amortização e tiveram um resultado financeiro bastante negativo. Ou seja, mesmo com essas melhoras em receita e margem no EBITDA, isso não foi suficiente para levar a empresa para o lucro. O resultado líquido do ano ficou num prejuízo de 213 milhões de reais, uma margem líquida próxima a menos 6%. Achei curioso que mesmo com prejuízo e expansão de dívida, eles tiveram geração de caixa e pagaram dividendos. Eles fizeram uma conta lá para a conta de geração de caixa, né, você geralmente parte ali do resultado líquido, eles tiveram prejuízo, aí você devolve a depreciação, que isso não tem efeito caixa, então tá aí tudo certo, mas eles devolveram um resultado financeiro ali quando eles estão montando aquela conta. Então, eu não entendi. Talvez alguém aqui consiga colocar aí no comentário e elucidar aí que da teoria financeira que eu estudei, isso não fazia parte. Por fim, eu acho que vale comentar uma frase do CFO sobre a estratégia da Anima. Segundo ele, os concorrentes têm definido o preço de modo a maximizar o ticket vezes quantidade. Ou seja, preço vezes quantidade é a receita. Mas já a Anima não estaria querendo maximizar exatamente esse número, e sim preço vezes quantidade vezes uso do balanço, né, o versus uso do balanço. Em outras palavras, a ideia dele é buscar vender apenas para quem vai conseguir pagar, né, sendo mais seletivo no financiamento de alunos e reduzindo potencial perda por não pagamento. Essa última parte aqui é uma parte mais estratégica, né, achei bastante interessante, que isso me lembra de um tema que a gente trata nas aulas de finanças corporativas lá no GBP, que é a maximização de retorno para o acionista. Talvez o CFO da Anima tenha alguém que fez o GBP ou Strategy and Finance lá no time dele. Então, legal que ele está conseguindo melhorar aí o retorno para o acionista. Agora tem que dar lucro, né? Vamos ver se nos próximos capítulos a Anima vai conseguir continuar essa desalavancagem, que ainda está demais, né? Ainda está num território preocupante e como, né, assim, tem que gerar caixa, mas precisa dar lucro também, né? Senão tem alguma coisa errada ali. É claro, tem sempre a opção, Gui, do desinvestimento, com o intuito de desalavancar. Mas talvez não seja a única estratégia que eles devam tomar. Então, buscar por melhores resultados ainda é um bom caminho. Agora, lucro, em geral, é só um detalhe, né, Gui, para muitas empresas, e a gente vai seguir na próxima aqui, que a situação acho que está um pouquinho mais grave do que a da Anima. Eu nem diria que a da Anima está grave especificamente. Agora, desta aqui, considero que sim. Valor econômico, prejuízo da Mobile aumenta 25,6% no quarto trimestre de 2023 para 21,168 milhões de reais. A reportagem ela é bem curta, traz alguns números do último resultado divulgado da Mobile. E a coisa continua difícil. No quarto TRI, a empresa teve um prejuízo de 21 milhões, quase 26% maior do que o prejuízo do quarto TRI de 22. A receita caiu 18,5%, chegando a 143 milhões. E talvez isso seja um sinal pior do que o prejuízo. Mostra que o mercado da mobile está caindo no momento de recuperação econômica do país e queda de taxas de juros. A empresa ela estreou na Bolsa de Valores em 2021. As ações chegaram ao valor de R$ 26. Hoje, ela está negociando em R$ 2,10, queda de módicos 92%. A dúvida que fica aqui, Gui, é a seguinte: tem chance de recuperar ou vai virar slide da BTC de caso de insucesso? Eu vou trazer alguns números do ano de 2023 para colocar uma ideia do tamanho da Mobile e do tamanho do buraco.
O GMV, o Gross Merchandising Value, ou seja, o que ela vende no preço da etiqueta, que não fica tudo para ela, porque ela é uma varejista, foi de 773 milhões de reais em 2023, tinha sido 881 em 2022 e 1 bi em 2021. Queda livre de 2022 para 2023, 12,3%. A receita caiu mais ainda. 2023 foi de 542 milhões, uma queda de 15% em relação ao que ela faturou em 2022. O lucro bruto, ele também caiu 7,5%, chegou a 235 milhões, o que dá uma margem de 43,4%. E aqui eu chego no ponto que eles martelam muito lá na apresentação de resultados. As margens subiram. A margem bruta, ela subiu 3,5 pontos percentuais, saiu de quase 40 para 43,4. A margem EBITDA, que é negativa, saiu de menos 3,9 para menos 3,1. E o lucro ele até caiu, na verdade o prejuízo líquido ele caiu, saiu de perto de 90 milhões para 85. Agora, em relação à comunicação de que as margens subiram como se isso fosse algo bom, muitas vezes é algo bom mesmo. Agora, vale lembrar que 100% de zero é zero ainda. E aqui eu não considero um bom sinal. A empresa teve queda forte de receita, o que mostra algumas possibilidades para a gente. Ela pode ter mudado o seu sortimento de produtos, trazendo produtos de menor qualidade ou com uma menor precificação para o seu portfólio. E o produto mais barato não necessariamente é bom para a empresa e para a estratégia da empresa. Ela está vendendo menos. Possivelmente ela subiu o preço e está vendendo menos, muito menos. O que mostra para a gente que o aumento de margem aqui não tem nenhum benefício, não traz um grande benefício. A empresa está no prejuízo, o prejuízo é consistente, ou seja, não está reduzindo numa taxa razoável, e a receita caiu para caramba. Então, sinto muito, mas essa melhoria de margem não me parece nenhum grande benefício. E para piorar a situação, a empresa tinha gerado caixa em 2022 e queimou caixa em 2023. Saiu de uma geração de 44 milhões para uma queima de 29 milhões. Aqui no caixa são vários problemas. Tem menos contas a receber, que está relacionado a menor quantidade de vendas. Tem menos estoque, que também está relacionado a menor quantidade de vendas e menor possibilidade de vendas futuras. E está adiantando para fornecedor. Tem uma conta negativa gigantesca de fornecedor afetando a geração de caixa. Ou seja, nem usar o fornecedor para se financiar, a Mobile está fazendo. Ou seja, não está muito legal, não. A Mobile está numa situação bastante difícil, não só pelo preço das ações, mas pelo seu resultado operacional. Eu, particularmente, não vejo uma mudança de curto médio prazo. A gente precisa esperar para uma mudança drástica no mercado de móveis, de mobília, e de decoração e outros itens que a Mobile tem. Tem um portfólio bastante extenso, mas vamos ver se ela consegue conquistar o mercado novamente. Vamos dar sequência, Gui. A gente tem mais uma notícia. Eu vou colocar também essa para mim, viu? Essa notícia. Quero analisar aqui, é do Neofeed. E o título é: A marcha dos descontos da BYD cobra o seu preço no balanço. Eu vou ler aqui o subtítulo da reportagem. A gigante chinesa de carros elétricos registrou, entre outubro e dezembro, o seu menor lucro desde o primeiro trimestre de 2022, na trilha da redução agressiva de preços que fez a empresa desbancar a Tesla em vendas. É o seguinte, eu fiz uma análise da reportagem, eu não analisei os resultados da BYD ainda, mas eu vou pegar o que está escrito na reportagem. Bom, começando aqui, a BYD, que significa Build Your Dreams, e eu ainda não me conformo que uma empresa pegou um jargão de autoajuda para fazer seu nome, mas ela é líder de carros elétricos. O Elon Musk, inclusive, nem dorme mais, né? Tirou sarro da empresa, disse que os carros eram feios e que não iam vender, e agora foi correndo para o tio Biden implorar por barreiras econômicas aos carros chineses nos Estados Unidos.
Como um grande defensor da liberdade, o que eu esperava dele era a porteira aberta, mas parece que a prática difere um pouco da teoria. Enfim, como que foi esse crescimento da BYD? A gente analisou a empresa em algum episódio mais antigo, se eu não me engano, no final do ano, e essa reportagem traz uma informação que corrobora com o que a gente falou. Mas vale ressaltar que o subtítulo está errado. Ele coloca que a empresa gerou menor lucro. Isso não é verdade, segundo a própria reportagem. Foi o menor crescimento de lucro líquido, mas ainda assim crescendo, o que mostra o maior lucro. Gui, me parece que há um problema aqui de conceitos típicos da matemática que a gente estuda na faculdade, né? É a diferença da função e da derivada, né, Ravi? O pessoal não é de exatas aí. Pois é, e tem muita gente humanas ainda que estuda cálculo diferencial integral, pelo menos o cálculo um ou parte do cálculo um, entendendo um pouco sobre a derivada, sobre a taxa de variação daquele negócio. Se a gente pega o resultado do ano de 2023, então, o lucro subiu 80% em comparação com o que subiu 2022. E veja, eu estou pegando a reportagem e não o resultado em si para discutir que eles talvez tenham pego números errados. Talvez eu faça isso mais para frente. Eles registraram algo perto de 30 bilhões de yuans, que é mais ou menos uns 20 bi de reais. Então, tem um claro viés na reportagem. O viés é de tentar mostrar que a estratégia de crescimento da BYD é uma estratégia pouco sustentável. E ela dá a entender que isso não é desejável, o que aconteceu não é desejável, não foi estratégico nem nada assim. Eu pretendo argumentar que foi exatamente o contrário. A empresa, ela tem lucro crescente, trimestre após trimestre, e recorde no ano. No último tri, ela reduziu a taxa de crescimento. O que pode continuar acontecendo, vai reduzindo a taxa de crescimento, ou ela pode voltar a aumentar a taxa. Ainda não tem nenhum direcionamento relacionado a isso. Qual que é o argumento da reportagem? Que a desaceleração se deve aos descontos que a BYD oferece para aumentar as vendas de carros. Vulgo guerra de preços. Aqui no Brasil, eles entraram com dois veículos com preços altamente competitivos. Os veículos são o Dolphin e o Dolphin Mini, que acabou de chegar por aqui. Geralmente, a guerra de preços espreme a margem mesmo. Você entra no ambiente competitivo, reduz preço com o intuito de conquistar mercado e, durante um período, você reduz a sua margem. Não necessariamente a taxa de crescimento ou a taxa de lucratividade, mas a margem. Tá? Não estou falando da variação ao longo do tempo. Mas se a consequência é o ganho de market share, que foi o que aconteceu, a gente pode falar que ela se deu bem nessa guerra de preços, se ela cumpriu o seu objetivo. Afinal, na guerra de preços, todos os players reduzem. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Teve redução de preço nos veículos da Tesla, da GWM, da Geely, de outras fabricantes de veículos elétricos, pegando aqui esse mercado especificamente de carros elétricos. Ela se tornou líder no mercado, ela vende mais que a Tesla, ela aumentou receita e ela aumentou lucro. A guerra de preços ela é uma estratégia arriscada, mas a BYD ela arriscou e ganhou. Nada a se preocupar aqui. Tá tudo certo a princípio com a BYD. Uma vez como líder consolidada em market share, agora ela se torna marcadora de preços e ela pode eventualmente subir o preço para fortalecer a margem, ou ela pode descer ainda mais, dado que ela continua vendendo, cobrindo suas despesas com folga. Para machucar a concorrência, ela pode insistir e fortalecer a guerra de preços. Particularmente, é o que eu faria com essa lucratividade toda que a BYD tem. Se eu fosse um estrategista da BYD, seguiria na guerra de preço para machucar os concorrentes e ganhar ainda mais mercado e ter mais poder de barganha na estratégia de preço futura. A ação da BYD disparou, porque ainda há analistas de qualidade no mercado. Quem vê essa queda de lucratividade no quarto tri, em relação à taxa de lucratividade dos outros trimestres, e martela que a empresa está se machucando com os descontos, precisa fazer o General Business Program ou o Strategy and Finance, ou melhor ainda, o nosso curso de Pricing Estratégico.
Se você é analista do mercado de capitais, você que está me ouvindo aqui, é analista, cobre o setor automotivo e o seu banco, para quem você trabalha, divulgou material nessa linha de que os descontos estão prejudicando os resultados da BYD, isso é preocupante, etc. Eu ofereço aqui, documentado em vídeo, 50% de desconto para qualquer curso da BTC. É só você mostrar para a gente onde você trabalha e evidenciar essa linha do research sobre a BYD. Manda um e-mail para o contato@btcompany.com.br, mostra isso para mim e a gente passa o cupom de desconto para você. Acontece o quê, pessoal? A gente observa aqui que a análise de margens ela traz uma complexidade. Enquanto a Mobile teve aumento de margem, e isso não é uma boa notícia, aqui uma eventual queda de margens, de novo, ainda não adentrei nos resultados, mas eu admito aqui que pode ter tido uma queda de margens no caso da BYD por redução de preço. Isso não é uma notícia ruim, definitivamente. A gente precisa analisar a parte financeira e a parte estratégica em conjunto. Se você tem uma queda de margem, não estou afirmando que teve, pode ter tido, e ela veio acompanhada de aumento de market share, de liderança de mercado, perspectivas futuras, problemas na concorrência, você tem uma queda de margens saudável. Até porque a empresa continua lucrando, ela continua crescendo. Ela às vezes só reduziu a relação entre o que ela aumentou de receita e o que ela aumentou de lucro. Lucro bruto, lucro líquido. É só essa relação. Mas o importante é que a estratégia está de acordo. Se você não faz essa análise em conjunto, sua análise fica capenga. E é isso que a gente trabalha dentro dos cursos, tirar a forma capenga de fazer análise, fazer uma análise mais robusta, que engloba aspectos de marca, aspectos de competição, de portfólio, financeiro, de gestão de caixa, de poder de barganha em relação a clientes, fornecedores, substitutos, tudo isso junto. É uma complexidade que acreditamos que é importante que os nossos alunos, nossas alunas possam executar. Então, se você quer fazer essas análises por conta, você já sabe, o link está aqui na descrição. Vamos dar sequência, Gui? A gente tem uma notícia aqui que eu queria muito que você comentasse. A gente vai mudar um pouco, falar sobre Big Techs. E essa é do Brasil Journal. Apple, Google e Meta, agora na mira da União Europeia. Parece que a Europa já está armando uma guerra com as Big Techs, hein, Gui? Queria que você comentasse um pouco sobre essa notícia. Bora, Habib. Queria antes só fazer um parênteses que se tiver alguém da BYD nos ouvindo, né? Cara, a divulgação de resultado deles é assim, bastante chinês ali no meio, dificulta um pouquinho o entendimento, né? Ele é chinês e inglês, a maior parte é em chinês, né? Então, queria conferir ali se caiu a margem ou não, né? Dá para ver que eles cresceram bastante receita, cresceram o lucro bruto e cresceram o lucro. Assim, no geral, parece que tá dando bem certo a estratégia deles. Mas se eles puderem fazer uma versão 100% em inglês, né, na próxima eu agradeço, que vai facilitar, que meu chinês está meio enferrujado. Mas enfim, vamos aqui para a notícia da União Europeia. O que diz a notícia, né? Ela é sobre Apple, Google e Meta na mira da União Europeia. A União Europeia, à luz de uma nova legislação que foi aprovada em 2022 e que está vigente desde 7 de março, abriu uma investigação que tem como alvo a Apple, a Alphabet e a Meta. A nova lei determina que os desenvolvedores e vendedores de apps troquem informações livremente com consumidores finais, além de que as empresas que oferecem seus produtos nas lojas de Apple e Google também podem fechar contratos diretamente com os usuários. Segundo a Comissão Europeia, Apple e Alphabet ainda cobram diversas taxas e restringem o redirecionamento, limitando a escolha do consumidor. Já a Meta é suspeita de burlar a regulação do uso comercial de informações dos usuários. Você mesmo comentou uma notícia parecida já tem um tempo, né? Isso daqui vem de uma briga que não é de agora, da Apple, né, como dona da loja dos aplicativos e dos seus
principais vendedores de aplicativos que ficam insatisfeitos em deixar um pedaço relevante ali de 30% da receita na mão da Apple. Bom, achei curioso aqui que, segundo a reportagem da União Europeia, ela nomeou 6 grandes empresas de tech como gatekeepers, né, como porteiro da internet. Empresas que seriam mantidas sob legislação mais pesada. Elas são a Alphabet, a Amazon, Apple, Meta, Microsoft e a ByteDance. Ou seja, de 6 empresas, a gente tem 5 americanas, uma chinesa, e metade já está sendo mais escrutinizada agora. A União Europeia deve ter uma certa dorzinha também, né, que não tem uma empresa europeia ali controlando a parte de tech dela, é tudo americano praticamente. Bom, a Apple, ela está sendo processada inclusive do outro lado ali do oceano pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sobre a acusação de se aproveitar de seu poder de mercado para monopolizar o mercado de smartphones, usando uma estratégia que se baseia em condutas de exclusão e anticompetitivas que prejudicam consumidores e desenvolvedores. Achei curioso aqui, né, falar que a Apple monopoliza o mercado de smartphone. Nos Estados Unidos é bem comum ver o pessoal com um iPhone, né, porque ele não é tão caro relativamente, mas quando você sai dos Estados Unidos não é tão verdade assim, não tem um domínio assim tão de monopólio. Bom, outro ponto aqui que eu achei que vale trazer, a matéria ela comenta que de uma entrevista em recente do autor Walter Isaacson, que é o escritor de famosas biografias aí, entre elas do Steve Jobs e do Elon Musk. Ele disse que as leis antitrust procuram impedir que o domínio de uma empresa em um mercado seja usado para controlar negócios adjacentes, dando espaço para o crescimento de outros negócios nesses mercados adjacentes. Achei bem curioso isso, porque na minha cabeça a competição entre empresas, ela não é algo amigável, né, competição é um negócio ferrenho ali, onde você quer acabar com o outro. A gente mesmo comenta, me veio aqui no curso sobre a competição da Honda com a Yamaha, e de como é uma coisa assim de vida ou morte, né, sua empresa precisa sobreviver, se você bobear, você não vai ter empresa, não vai ter emprego, o negócio morre, né. A competição geralmente não é amigável. E a linha de onde acaba um mercado e onde começa o outro, ela é muito tênue, né. Quando você fala de competidor direto é fácil, mas aí você entra com substituto, mercado adjacente, o negócio não é tão simples assim, né. A própria Meta também, ela cresceu e se tornou a Big Tech que ela é hoje depois de copiar, comprar ou matar diversos competidores, né. Ela comprou o WhatsApp, ela comprou o Instagram, teve o Snapchat que foi todo copiado e segue vivo e tem um público ali, então, enfim, eles estão culpando as Big Techs ou estão querendo monitorar as Big Techs por fazerem exatamente o que tornou elas Big Techs, né, elas cresceram desse jeito. Bom, para finalizar, só assim fazendo um parênteses, saindo aqui da matéria, vale todo mundo que é usuário de Apple agradecer à União Europeia, né, então fica aqui o meu agradecimento à União Europeia. Se não fosse eles, a gente estaria com cabo Lightning, aquele padrão que só a Apple inventou e todos os cabinhos com aquele padrão são mais caros, porque você, né, já está pagando o Apple, então você vai pagar mais caro no cabo só porque tem aquele padrão diferente, né. Então obrigado União Europeia por levar a Apple para os produtos USB-C, né, que agora conversam as conexões com os outros produtos de todos os outros fabricantes do mundo, então facilitando aí a vida dos usuários. Pois é, o USB-C ele esquenta bastante, mas pelo menos conversa. É isso aí, muito bom. Ainda gosto mais do USB-A, que não esquenta tanto, mas já é melhor do que cada um ter o seu próprio cabinho. Então também agradeço às autoridades por evitar esse custo adicional e mais descartes. Vamos seguir para a nossa discussão, Gui, do BTC Journal de hoje. Eu peguei uma notícia da Forbes e a gente vai manter a temática que a gente fez nos últimos episódios sobre geração Z, mas a gente vai pegar um tema adjacente. Profissionais da geração Z se sentem culpados por usar o chat GPT no trabalho. Aqui a gente vai bater um papo sobre dependência de ferramentas, ferramentas de inteligência artificial nas atividades do dia a dia, no trabalho
e como que a gente pode desenvolver melhor essa dinâmica no trabalho e quais os problemas envolvidos também. Então, eu queria que o Gui começasse a nossa breve discussão de hoje. Bora lá, Habib. Bom, acho que vale dar um passo atrás, né? Assim, hoje, quem trabalha em trabalhos de escritório, né? Quem trabalha aí no back-office, quem trabalha com conhecimento, né? Você não discute se você vai usar computador no trabalho. Eu que trabalho com finanças há um bom tempo, ninguém discute se vai usar Excel, né? Quem trabalha em escritório, de casa, ninguém discute se vai usar e-mail. A inteligência artificial, ela é mais uma tecnologia, é mais uma ferramenta que eu acho que vale estar curioso ali e ver o que que dá para aprender, onde que ela é útil para você conseguir aumentar a sua produtividade. Ela vai substituir o raciocínio lógico, o senso crítico? Não vai, né, igual a calculadora não substitui a necessidade de você saber fazer conta. Ela pode fazer por você, mas você precisa saber o que está acontecendo ali, né, isso é bom, você saber o que está rolando e conseguir fazer o negócio sozinho também. Mas se você consegue ganhar produtividade com aquela ferramenta, ótimo, né. A inteligência artificial é uma ferramenta que tem utilidade e que tem crescido muito, a gente tem que aprender a usar. Eu confesso que no meu dia a dia de modelagem e análise financeira, que são as principais atividades que eu tenho feito, eu não tenho grande utilidade ainda para ChatGPT. O avanço da inteligência artificial, será que ele pode tirar o trabalho de alguém? Acho que dependendo do trabalho, ele até pode tirar, né. Como que eu vejo isso? Os profissionais que sabem usar essa tecnologia, assim como outras, vão ser mais produtivos. Se você é mais produtivo, você faz sozinho o trabalho de que antes era necessário mais pessoas. Você está sendo mais produtivo, você vai ganhar mais por produzir mais, idealmente, né. E no meio tempo, dado que você está fazendo trabalho de mais pessoas, menos pessoas são necessárias para fazer a mesma quantidade de trabalho. Logo, algumas atividades operacionais e repetitivas vão ser feitas via máquinas e essas pessoas que estavam fazendo esse trabalho vão precisar arrumar outra coisa para fazer, né. E aí vale colorir isso daqui com um exemplo. Os ouvintes, espectadores devem lembrar de uma tecnologia pré-histórica que talvez vocês tenham aí na casa de vocês, chamada de impressora, né, que é a versão moderna da prensa de Gutenberg, que sem dúvida é o que todo mundo ouviu falar, né. E antes disso, o que que você tinha, né? Você tinha a pessoa copiando o livro manualmente. Será que esse é o melhor uso do seu tempo? Né, você está fazendo o trabalho manualmente, que pode ser feito em larga escala por uma máquina, de uma maneira padronizada. Não tem nenhum ganho ali, né. Eu não tenho dúvida que talvez o livro antigamente tinha um valor simbólico, emocional e tinha os desenhinhos e tudo mais, mas é muito melhor naquele caso, né, você ter aquela atividade que não demanda raciocínio, que é uma atividade mecânica sendo feita por uma máquina, né. É isso que máquina é bom, né, fazer atividade mecânica. E aí, até acho que voltando um pouquinho para a questão da modelagem, da análise financeira, né, onde será que faz sentido eu aplicar o ChatGPT? Faz sentido eu usar no trabalho, eu tentar usar no trabalho, ou onde que eu posso usar ele no trabalho, né? Assim, de largada, acho que faz total sentido você usar no trabalho se você entende que aquilo está te ajudando. Inclusive, hoje eu trabalho em empresa de tecnologia, empresa que tem muito desenvolvedor e vira e mexe vem essa questão, né, porque o ChatGPT ele é bom com texto, né, e quem é programador trabalha com texto também, né. Você escreve o código, é uma instrução via texto para o computador. E aí vem aquela pergunta: "Ah, será que vale a pena para o programador utilizar?" Ou numa entrevista, será que eu quero que ele utilize ou não quero que ele utilize? Cara, no trabalho o que eu ouço é: "Eu quero que a pessoa utilize, eu quero que ela seja mais produtiva se ela consegue ser mais produtiva, né, ela precisa saber o que ela está fazendo, ela não pode fazer caca, né, ela precisa conseguir conferir se aquele trabalho tá bom, né, mas se ela consegue usar aquilo para ganhar eficiência, ótimo, faça isso, ganhe eficiência, seja mais produtivo, né". Como é que eu beleza, eu não faço muita programação no meu dia a dia, eu uso isso para criar um modelo financeiro, né, pra fazer um modelo da empresa? Hoje eu não uso. Eu não vejo ganho, né. Para mim, a dificuldade está em você estruturar a pergunta, né, você entender o que que você quer, o que que você precisa
uma vez que eu tenho isso estruturado, para mim é mais fácil construir no Excel do que e pedir ajuda para o ChatGPT para depois voltar e corrigir o que ele fez ou implementar o que ele fez, né. Mas tem lugar que dá para fazer, né. Se eu vou fazer um post num blog, um LinkedIn, talvez eu possa usar o ChatGPT para criar um esboço, e aí eu dou um tapa naquilo e coloco lá. Às vezes eu quero responder um e-mail que é mais, sei lá, eu colocar quero conferir a gramática, eu posso usar ele para conferir isso, por exemplo, né, eu não preciso usar ele para criar o texto, eu posso usar ele para conferir a parte de gramática numa outra língua, né. Eu usei ele recentemente para fazer logo, né, então a gente tem inteligência artificial que trabalha com imagem também, né. Então você quer fazer um logo de um pequeno negócio, você vai lá, joga, dá instrução, interage, ele tem integração com o Canva, você joga para o Canva, mexe depois, faz do seu jeito, né. São atividades onde o risco ele é relativamente baixo, né, e onde o modelo ele é razoavelmente competente para fazer aquilo. Acho que hoje faz sentido uma Nike, uma multinacional pegar e usar o ChatGPT ou uma inteligência artificial para fazer o logo da empresa? Talvez não, pela qualidade que eu vi dos serviços que eu usei ali, acho que ainda não, né. Eh, assim, tem que analisar a competência do negócio, tem que analisar o risco de aplicação, né. O Habib manja muito de comunicação, trabalha com comunicação. Será que faz sentido eu fazer a estruturar uma comunicação de crise, né, como é que eu vou me comunicar com o mercado usando, confiando 100% numa inteligência artificial, ou trazendo para o contexto de investimento, né. Será que vale a pena eu apostar o dinheiro que eu estou guardando para me aposentar um dia, eu vou perguntar para o ChatGPT qual que é a ação que eu devo comprar, qual que é a shitcoin que eu vou investir para me aposentar tranquilo? Acho que não, né. Mas enfim, resumindo aqui, eu acho que é importante a gente estar atento ao que está sendo desenvolvido. Acho que é interessante brincar um pouquinho e ver as utilizações, ver quão bom tá o negócio e tentar aplicar, tentar usar ali, ver onde que é útil, como que aquilo pode te ajudar. De novo, não vai substituir o estudo, seja da sua competência específica, né, de programação, de finanças, de comunicação, de negociação, do que quer que seja. Não vai substituir isso, não vai substituir o raciocínio lógico, o pensamento crítico, mas pode ser uma ferramenta de produtividade interessante. E conforme ela vem melhorando exponencialmente nos últimos meses, é bem provável que daqui a 6 meses, um ano, ela já esteja sendo mais utilizada no nosso dia a dia, né. E para isso a gente precisa ir investigando e testando. Sua percepção, Habib? Vamos lá, a reportagem ela fala sobre o aspecto de culpa. Acho que esse é um primeiro ponto, só para a gente não perder totalmente o viés da reportagem, que a geração Z tem se sentido culpada, etc. Talvez essa culpa venha da percepção de que a parte daquilo que é produzido no trabalho não foi feito por você. Eu, particularmente, não vejo um problema inicial nisso, o fato de não ter sido feito por você, porque o trabalho é algo que precisa ser feito. Ele não precisa ter uma assinatura, não precisa ter um reconhecimento de firma. Mas a culpa é um sentimento que você vai trabalhar internamente, se isso te incomoda. Há profissionais, como a digníssima do nosso parceiro aqui, Guilherme Goreb, que trabalha com saúde mental, e a culpa é um tipo de sentimento que pode ser compartilhado e trabalhado dentro de um processo terapêutico, lembrando sempre, feito por um profissional qualificado para atuar na área. Agora, indo para a inteligência artificial, ChatGPT, que a gente ilustrou aqui, que é a mais conhecida, é a mais utilizada, é a que gera talvez esses problemas. E soluções também. O Gui comentou sobre o trabalho dele de modelagem, citou um pouco a minha área. Então, falando especificamente da minha área, que é onde eu posso falar um pouco mais, eu atuo com negociações, gestão de crise, gestão de conflitos, processos de persuasão e economia comportamental nas empresas. Inclusive, fica a recomendação de vocês seguirem o perfil do LinkedIn do Guilherme Guraeb. Ele fez um post bem interessante com indicações de leituras dentro da área de economia comportamental.
O Daniel Kahneman, que é uma das figuras históricas da área, pesquisador, psicólogo, ganhou o prêmio Nobel. Ele faleceu recentemente, já tinha bastante idade, e fica a homenagem aí nas indicações que o Gui colocou. Então segue o Gui lá, que ele dá muitas dicas muito boas no LinkedIn. Dentro dessas atividades tem muito texto. Quando a gente pensa numa gestão de crise, casos que eu já passei, por exemplo, expose de redes sociais, a empresa precisa lidar com isso, interna e externamente, se comunicar com os funcionários e se comunicar com o mercado, fazer uma proteção de marca. Se você pedir para o ChatGPT elaborar um texto, ele vai elaborar. Eu, particularmente, não faria de forma alguma, não utilizaria absolutamente nada do que fosse gerado ali. Por que não? Porque são comunicações altamente específicas. Elas envolvem um contexto específico que não ocorreu antes. E o ChatGPT, como qualquer outro banco de dados, de metadados, utiliza históricos. Ou seja, não tem como você utilizar uma situação específica que não está no histórico. Ele vai pegar o histórico e vai fazer ali um bem embolado dentro do próprio algoritmo para te lançar uma resposta genérica. Essa resposta genérica é um texto que, ao meu ver, não serve para uma situação de propósito específico. Como, por exemplo, uma negociação, está negociando uma fusão, uma aquisição de uma empresa, ou negociando orçamento, ou fazendo uma gestão de conflito, uma gestão de crise. É uma situação altamente específica. E aí eu acredito que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial produtora de textos não vai conseguir ajudar. Quando a gente vai para marketing, que é uma área que eu atuei e hoje estou atuando de forma bastante periférica aqui dentro da BTC, aí a gente tem duas. Acho que a gente consegue se separar em duas situações. A primeira, que são os conteúdos densos e específicos. Como eu falei, propósito específico, ChatGPT ajuda muito pouco ou não ajuda. Agora, a gente tem plataformas que têm seus algoritmos, que pedem conteúdos com frequência, e muitos desses conteúdos vão ter um, um texto genérico. Por exemplo, a gente na BTC vai fazer um conteúdo sobre boas práticas de modelagem financeira. É um texto genérico, a gente consegue trazer alguma especificidade, mas dá para sair um conteúdo legal no chat GPT, acredito. Aí você vai lá, coloca alguns detalhes, faz uma alteração e boa, consegue lançar um conteúdo bacana, auxiliado por uma inteligência artificial. Legal. Então, para conteúdos genéricos, principalmente no marketing, eu acredito que tem a sua utilidade. Mas, em relação à produção de textos complexos, eu já acho bastante difícil. Outra utilidade que uma inteligência artificial produtora de textos tem, a criação de processos ou procedimentos padrão. Quando a gente pensa em procedimentos, são documentos mais longos, mais maçantes de escrever, e aí entra um pouco naquela ponte que o Gui fez em relação à impressora e a você copiar um livro na mão. Então, para textos que são internos, que têm uma menor importância de proteção de marca, ou de resolução de problema, ou de tomada de decisão, dá, né, um texto mais procedimental, se a gente puder falar isso, né? Perdoem o neologismo, eventualmente, não sei se existe essa palavra ou não, né? Mas acho que tem uma utilidade bacana. Então, legal, a gente tem situações em que a inteligência artificial vai ajudar, o ChatGPT vai ajudar, ou ele não vai ajudar. Mas eu queria colocar uma preocupação aqui, viu, Gui? Eu estava acompanhando um podcast onde o convidado era um neurocientista bastante famoso, chamado Miguel Nicoleles. E ele coloca algumas preocupações relacionadas ao chat GPT ou ao uso de inteligência artificial. E isso está muito relacionado à delegação de habilidades e competências que a gente desenvolve para poder obter aquele resultado da inteligência artificial e deixar de desenvolver aquelas competências. Ele fala muito da criatividade e do processo de inovação, que ao delegar as atividades para uma inteligência artificial, você deixa de praticar as atividades de brainstorming, de desenvolvimento de ideias, pensamento divergente, pensamento convergente, tudo aquilo que a gente trabalha em processos de inovação, diminuindo essa capacidade. E tem alguns dados ainda incipientes que indicam isso. Tem um outro exemplo, bem rápido, de uma notícia que eu vi,
que tem uma pesquisa relacionando, né, principalmente geração alfa, mas geração Z também, a dificuldade em utilizar a organização de pastas de um computador. Então, a gente que cresceu aprendendo a utilizar o computador lá nos primórdios do computador pessoal e principalmente da internet, a gente se tornou craque em organizar os arquivos em pastas no Windows Explorer. Aí, para o pessoal que usa Mac, você tem ali o gerenciador de arquivos do MacBook. Mas as pastas são algo elementar e algumas pessoas estão perdendo essa capacidade. Por quê? Porque tudo está muito simples, a experiência do usuário está muito fácil, você deixa de praticar aquilo. E aí, para terminar, acho que vale falar sobre um aspecto que eu tá no meu dia a dia, né? A gente é uma escola de negócios, desenvolvemos treinamentos, consultorias para empresas e a minha interface às vezes é com RH. E eu acompanho o processo de recrutamento, e tal. E algo que é batata há muito tempo é que engenheiras, engenheiros de formação são muito desejados no mercado de trabalho. E a dúvida é por quê, né? Por que que isso acontece? A resposta ela é sabida, ok? A resposta ela está relacionada às habilidades e competências desenvolvidas ao longo da graduação. Mas eu não estou falando aqui de conhecimentos técnicos. Eu não estou falando do Gui, por exemplo, que estudou mecânica dos fluidos muito lá e ele vai saber sobre mecânica dos fluidos. As áreas de negócios nas empresas, que são as áreas típicas que os nossos alunos se destinam, não estão nem aí para o que o Gui sabe de McFlu, de mecânica dos fluidos, ou para o que eu sei de eletromagnetismo. Nada, nada disso importa. O que importa para a empresa são 5 anos de dezenas e dezenas de disciplinas, onde a gente sentou na carteira, pegou um lápis, uma borracha e começou a resolver problemas sem parar. De cálculo, de física, de mecânica dos fluidos, de eletromagnetismo, de ondas guiadas, de controle e de tudo mais. Problemas diversos, com dificuldades diferentes que são resolvidos de formas diferentes, trabalhando a cachola, e a cabeça, o cérebro. E a minha preocupação em relação ao uso de inteligência artificial está aí. A gente delegar a entrega, o resultado, que é o mais visível, que é mais valorizado para o ChatGPT, e deixar de praticar aquilo que desenvolve a nossa cabecinha e que valoriza você como profissional, como uma pessoa a ser recrutada. Não é a entrega do chat GPT, mas as habilidades que você desenvolve sem ele. Então, o meu último ponto aqui, antes de voltar para o Gui e ele fazer as considerações finais, é: se você quer utilizar para aumentar sua produtividade, manda bala. Isso é ótimo. Observe se tem propósito específico, se é um propósito mais genérico e utilize. Mas separa um tempo da sua vida, dentro do trabalho ou fora, não me importa, para desenvolver essas habilidades e competências. Faz umas contas na mão, começa a programar, né, ao invés de pedir para o chat GPT programar tudo, programa alguma coisa, né, desenvolve alguma coisa para manter a cabeça funcionando. Eu acho que isso é um recado, eu faço isso e eu acredito que isso é importante. Algumas pesquisas estão começando a corroborar com essa minha ideia. Ainda não dá para mostrar isso de forma 100% clara, mas é uma desconfiança forte. Gui, vamos lá. Boa, Bibi. Cara, eu tava pensando aqui na importância de você ter repertório e conseguir selecionar bem esse repertório na hora de aplicar num problema, né? Então, um exemplo prático de novo, né? Eu tenho trabalhado com Excel e aí na hora de fazer modelagem eu uso sei lá, tem algumas funções ali que são comuns que eu uso para fazer um modelo, tem algumas estruturas de modelo, né, que eu tô mais familiarizado e que eu acabo utilizando. De vez em quando, eu pego um modelo feito por outra pessoa, ou eu vou assistir um curso, sei lá, algum material no próprio. Estou assinando agora o LinkedIn Learning, ou vou no YouTube, vejo alguém dando aula sobre Excel, falando sobre isso, e vejo uma estrutura diferente. Eu falo, pô, legal, interessante como essa pessoa usou essa estrutura. Talvez isso seja, sei lá, um jeito mais fácil de fazer algo que eu já estava fazendo, né, dando mais voltas.
ou talvez seja uma aplicação mais propícia para um tipo de problema diferente. E a gente pegando essas referências, né, a gente vai criando o repertório para quando vem um problema, você fala: "Beleza, para esse tipo de problema aqui, eu já vi solução A, B, C, D, eu acho que vai ser essa solução que vai encaixar melhor", e adapto, né. Se você terceiriza tudo para o ChatGPT, você, né, tá terceirizando não só o repertório que você precisa formar, a partir dessa exposição a diferentes, fontes, né, a diferentes conteúdos, mas também esse processo de selecionar e em qual que é o daquele teu repertório, qual que é a situação que melhor se encaixa com a situação, problema que você tem hoje, e como que você adapta isso da melhor maneira, né. A gente é o mesmo problema que a gente tem com notícia, eventualmente, né, quando você delega o processo de filtrar o que que é verdade, o que que não é verdade, ou o que que eu posso acreditar ou não posso acreditar, né. Acho que quando a gente delega esse processo, você fica numa situação muito frágil, né, de, assim, quem que está definindo qual que é o repertório a ser utilizado, quem está definindo como que você escolhe a melhor solução para aplicar. Então acho que é, assim, de novo, né, eu tô curioso, eh, brinquei um pouquinho com o GPT, falei, né, fiz logo, tal, e acho que é interessante a gente entender como que essa ferramenta está se desenvolvendo, mas isso de maneira nenhuma substitui hoje, pelo menos na minha visão, eu buscar repertório em outros lugares e eu tentar resolver os problemas eu mesmo e entender, tipo, qual que é o repertório, qual é a cartinha aqui do repertório que eu vou puxar, que eu vou usar para resolver um determinado problema. E acho que é justamente esse tipo de atividade que está associado ao que você trouxe de desenvolvimento de raciocínio, né, desenvolvimento de capacidade de resolver problema. E a parte da criatividade, ela é uma parte que é um problema ali, né, porque quando a gente faz esse processo que eu falei, né, de pesquisa, e aí eu vou adicionando novos conteúdos e depois escolho um conteúdo, adapto o conteúdo, fica para mim, né, fica para a inteligência humana conseguir fazer talvez o passo a mais ali, né, do processo, de não pegar exatamente algo que foi feito antes e de criar algo diferente. Muitas vezes até puxando de áreas que não tem nada a ver, né. Se a gente está isso terceirizando isso 100% para machine learning, né, para inteligência artificial, será que ele vai talvez ele tenha o repertório mais vasto possível, né, mas será que ele vai conseguir criar algo efetivamente que faz sentido, né, adequado para o problema que eu tenho? Será que ele vai conseguir dar esse passinho a mais e colocar algo novo? Vai colocar algo novo, a máquina vai pensar algo novo, né? Será que ela vai ter criatividade ou será que a criatividade morre a partir do momento que a gente está terceirizando esse processo de criação de repertório, de seleção de soluções para a máquina, porque aí eu tô sempre pegando a comida de ontem, batendo no liquidificador e servindo, né? Aí eu: "Pô, bato no liquidificador, ó, hoje saiu meio diferente, hein?". Mas é a mesma comida que você está comendo todo dia, né? Então, enfim. Acho melhor dar uma variada aí, pegar comida de outro lugar e testar outros sabores, porque esse negócio de ficar restauranté uma vez é legal, né, mas todo dia não dá. Bom, depois de falar mais do que a né, falar um monte aqui no final, vou encerrar aqui a participação, mandar um abraço aí para os nossos ouvintes, espectadores, obrigado pela paciência, agradecemos comentários e participações, inclusive comentem o que que vocês acharam da qualidade do áudio aqui do Habib, que fez CAPEX, investiu no microfone novo aí, eu quero saber se o pessoal sentiu a diferença. É isso aí, pessoal. Valeu, valeu, Habib. Muito obrigado, Gui. Pois é, bem lembrado. Então, eu tô com equipamento novo, fiz CAPEX e eu preciso que você compartilhe esse conteúdo para mais pessoas para ver se esse CAPEX se paga em algum momento, hein, pessoal? Mas deixa o feedback, vê se o áudio tá do agrado de vocês, senão eu faço ajustes aqui. E queria agradecer a participação de vocês, agradecer pelo interesse e pela paciência, e nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.